Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Adianta E, o podcast sobre antecipação de recebíveis da Fair Money. A Fair Money é uma fintech de antecipação de recebíveis que atua basicamente ajudando o PME que antecipa a encontrar as melhores oportunidades para o seu recebível. Eu sou o Renato, advogado, especialista em direito bancário e por mais de 8 anos ajudei escritórios de advocacia a encontrar e se relacionar com empresas. Sou co-founder e CMO da Fair Money. Estou aqui também com o Matheus, Danilo e um convidado muito especial. Boa, pessoal. Me apresentando aqui para vocês. Meu nome é Danilo, eu sou co-founder da Fair Money também, sou o CEO. Minha família vem do ramo de antecipação aí há mais de 30 anos, então acompanho isso desde criança, né? Sou formado em administração pelo INSPER, fiz uma pós-graduação também na FIAP e estou muito grato aqui de compartilhar a mesa hoje com todos vocês, pessoal. Boa. Eu sou o Matheus Dana, sou formado em administração pelo INSPER também, foi lá que eu conheci o Danilo e ele me convidou para embarcar aqui nesse foguete que a gente chama de Fair Money, para a gente falar um pouquinho sobre antecipação de recebíveis aqui com vocês hoje. Legal, nós estamos recebendo um convidado muito especial, que é uma grande referência desse nosso segmento, Cipinho. Cipinho, se apresenta para a gente, por favor. Obrigado, gente. Valeu, Danilo. Eu sou o Cipinho. Cipinho é apelido, né, que pegou no mercado. Estou nesse mercado aí, mercado financeiro, né, desde 2006. Meu pai veio desse mercado e eu entrei seguindo ele. Em 2015, né, eu saí do interior de Minas e vim parar aqui em São Paulo e acabei me apaixonando pela cidade e pelo mercado de fomento. E tô aqui e pretendo ficar um bom tempo ainda. Legal. De Minas igual você, né, Rê? De Minas também. Sou de Varginha, sul de Minas, cidade do ET. Já começou bem o podcast, né? 10 mineiros na mesa. Danilo, qual que é o nosso tema central hoje? Boa. Pessoal, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre antecipação, né? E as oportunidades e dificuldades também que a gente encontra no mercado. A gente vai falar com o Cipinho, que é uma referência. Na semana passada, a gente, inclusive, estava num curso com ele apresentando lá no Sinfac, né, Cipinho? Você tinha sido convidado. E a gente vai falar de um mercado que é muito grande. Muitas vezes, muitas empresas não conhecem, né, que ele existe. É uma oportunidade para elas conseguirem capital de giro. Um mercado com 200 mil PMEs que compram, que precisam antecipar seus recebíveis, né? E 6 mil instituições financeiras aí que compram recebíveis. Hoje a Fair Money atua como uma ponte entre eles. A gente vai comentar um pouquinho aí sobre esse mercado, as oportunidades, as dificuldades que a gente passa, né? E aí eu conto com, principalmente, a sua experiência, Cipinho, para ajudar a gente nisso. Vamos lá? Legal, legal. Até antes da gente entrar nesse tópico principal nosso, Cipinho, eu queria conhecer um pouco da tua história. Como é que foi o começo da tua vida profissional? Cara, eu comecei no Bradesco. Acho que quase todo mundo que começou no mercado de financeiro em banco, né, ou foi do Boa Vista ou foi do Bradesco. Os mais antigos foram Boa Vista, consequentemente Bradesco, né? Eu comecei no Bradesco em 2006, final de 2006, em Juiz de Fora, né, em Minas. E muito porque o meu pai era bancário. E, cara, é aquela coisa, né? Onde que eu vou? O que eu vou fazer? A referência, né, que você tem. Cara, não tem jeito. Então, meu pai é minha referência, né? Não só profissional, mas pessoal. Legal. Então, eu comecei seguindo os passos dele. Com quantos anos você foi pro banco? Cara, 18. Meu primeiro emprego, eu comecei a faculdade de administração e logo depois eu entrei no Bradesco. E nos primeiros meses eu já identifiquei que, cara, eu quero ser área comercial. Uma que eu não sou muito organizado, então a parte administrativa não ia funcionar para mim, né? E outra que eu gosto de estar com pessoas, conversar. Então, eu já fui colocando a minha carreira pro lado que eu queria, né? Eu lembro que quando eu entrei, entramos eu e fiz amizade com outro rapaz que entrou junto, e ele já era o oposto. Então, ele tá no banco até hoje, no Bradesco, na parte administrativa, que era o que ele gostava. Então, eu comecei no Bradesco, daí do Bradesco, logo depois eu saí do mercado financeiro durante 1 ano e meio, numa experiência diferente, numa proposta. Mas não foi... Eu falo que foi uma experiência, né? Eu falei, cara, não é isso, o negócio é o mercado financeiro. Daí voltei na época pelo Itaú estava comprando a operação da Redcar, então eu voltei nesse momento... Pelo Itaú, depois fui para a Rede, quando virou a chave, e por último no Safra. E aí foi no Safra que eu conheci Factoring. Né? A gente tinha lá na agência uma grande Factoring como cliente, era Factoring FDIC. Então ali que eu conheci, ali que eu comecei. Saindo do Safra foi minha primeira casa.
E aí, 2 meses, cara, que eu tava lá, eles já tinham uma sociedade com um grupo de americanos, que eram os investidores e estavam assumindo, de fato, o negócio. E eles queriam alguém para ficar 6 meses aqui em São Paulo, junto com a nova diretoria, para que eles pudessem ali conhecer sistema, mercado, né? Não o mercado de São Paulo, mas o que era a factoring lá, como é que era o sistema que se usava, que era um sistema próprio. Que ano que era isso, Pinho, mais ou menos? Cara, isso foi 2015. 2015, no Safra, tá. E aí eu vim, cara, para ficar 6 meses. E aí os 6 meses estica mais um pouquinho, fica mais um pouco. E aí eu fiquei lá até 2019, quando os americanos falaram, cara, a gente cansou do Brasil. A gente vai voltar, vamos tirar o recurso. E aí acabou que cada um teve que seguir seu caminho. Né? E aí foi uma época que eu falei, cara, eu não quero voltar para Minas. Eu vou ficar aqui. E aí continuei traçando minha carreira aqui em São Paulo. Né? Mas eu ia até perguntar, é um mercado que tem muita oportunidade, né? Tem muita Então, assim, quando você estava no Safra, você já identificou que tinha muita oportunidade nisso e você já tinha alguma proposta para ser financiador e, inclusive, assim, o que você via que te chamava mais atenção nesse mercado, né? Falando de oportunidade mesmo, assim. Cara, o primeiro momento, assim, o que mais me chamou a atenção no mercado de fomento, olhando para a diferença de banco, né? Isso em 2015, primeiro que assim, a remuneração era muito próxima, né? Então, fazia sentido nesse momento. E o outro que era um mercado que estava começando, né? Em 2015, a gente tinha poucos FDICs no mercado, né? E aí, quando você falava que os FDICs tinham 200, 300 milhões, você falava, cara, são gigantes. Muita coisa. Né? Hoje, quando você fala de 200 milhões, você conta, né? Tem uma quantidade muito grande. Né? E era um mercado pouco profissional, né? Pouquíssimo profissional e com muita oportunidade, porque os bancos, né, sempre foi uma filosofia deles, né? Se o cara tem algum tipo de problema, não serve. E para as factories, para os FDICs, era o cliente que você queria. Né? E no momento que a concorrência era menor, então você conseguia trabalhar o cliente melhor, spread melhor, e a oportunidade de crescimento, porque as factories que nesse momento, entre 2013 e 2015, que viraram a chave para FDIC, cara, a expansão foi muito grande. Né? Tanto que se você olhar as que começaram nesse momento, um pouco antes, elas hoje são gigantes. Né? Então tinha uma oportunidade muito grande de crescimento profissional. Bacana. Né? Principalmente porque você falou, era pouco profissional o processo, o sistema. Então aqueles que estavam ali já na brincadeira e olharam que esse era o futuro, cara, surfou, eu não conheço uma que deu ruim. Como é que começa a relação Cipin e Coinvest? Cara, eu conheço a Coinvest, elas são 2 sócios, né, que têm. Um é o sócio que está no negócio, que é o Eduardo, e eu conheci o Eduardo nessa troca de informação, porque a gente fala hoje, o mercado é muito grande, tem muita empresa, mas o que mais vale nesse mercado para a gente é relacionamento, cara. Né, comunicação que você consegue ter, é o network. E eu conheci o Eduardo em 2020, numa troca dessas de informação, deu uma sintonia legal, mas ainda não era o momento da gente estar junto. Ele estava num tamanho, eu estava em um outro sentido de momento, mas a gente nunca perdeu o que era mais importante, o contato. Né? Sempre conversando, se encontrando em momentos aleatórios para falar do mercado, até que chegou um ponto, né, que foi o ano passado, início do ano passado, que a Coinvest estava no momento de falar, cara, agora a gente precisa dar um passo para frente, a gente precisa estar mais estruturado, né? Ele precisa, como sócio, precisava estar mais podendo, né, ter liberdade de olhar o todo. E eu estava no momento que eu falei, cara, eu acho que agora sim vale apostar, né, que vai ser uma aposta dele e minha. E, cara, te falo que foi a melhor escolha. Né? Assim, eu acho que ter o relacionamento ajudou muito, né? A gente já sabia um pouquinho o perfil né, um do outro, mas ter essa sintonia do momento dos dois foi muito importante, cara. Hoje na Coinvest, qual que é seu escopo lá? Cara, hoje eu cuido da área comercial, né? Então toda a parte comercial, novos negócios,
e dou um suporte também na parte interna, né? Mas o suporte é muito mais informal, né? Mesmo pelo que eu já passei de outras casas e o que eu acabo vendo ali e tentando trazer junto com o Eduardo melhorias. Legal. Né? Mas o foco central é o time comercial. Time comercial. Exato. Isso entra muito no nosso ponto principal, né? Total. Central, que são os principais desafios do mercado de antecipação. A Fair Money enxerga isso, em especial para o financiador, como sendo um dos principais desafios a busca pelo cedente qualificado. O que a gente chama de cedente qualificado? Aquele cedente que seja do segmento, que você se sinta confortável em atuar, com uma taxa que você possa aplicar, com um modelo de operação que seja habitual. E isso é exatamente o que nós fazemos. Nós buscamos esse cedente no mercado, analisamos o perfil de operação, a estrutura do cedente e enviamos para o financiador de uma forma mais adequada. Como que a Coinvest faz essa captação de clientes, essa prospecção ativa, que provavelmente é diário isso? Como que vocês atuam nessa busca por novos clientes? Cara, eu falo que isso é a dor de toda empresa do segmento. Não tem jeito, né? A gente vem, apesar de ter vindo de anos de pandemia, um mercado mais retraído, quando a gente conversa com algumas gestoras, com empresas do segmento que já estão, né, um pouco mais à frente da gente, é unânime que a captação não é um problema. Né? Ou seja, tem dinheiro. Né? Se você já tem um histórico, se você está no mercado, se você tem lastro, né, captar não é problema. Agora, aplicar o recurso que é a grande dificuldade, sempre foi. Né? Então, a gente acaba tendo que olhar algumas frentes. Né? A frente principal é o que a gente fala que é o tradicional, né? Que é você ter o gerente, né? Que está ali contigo no dia a dia, que é um parceiro teu, que a gente fala que é o exclusivo, né? Porque hoje, para quem não está tão familiarizado com o mercado, comercial hoje no nosso mercado, ele é contratado via PJ, né? Então, a gente tem o que a gente fala que é o PJ exclusivo, que ele trabalha só para casa, e a gente tem os parceiros, né? Então, eu tenho desde o parceiro, que ele é a pessoa física ali, que atende 2, 3 casas, quanto plataformas, né? Foi assim que eu conheci o Danilo, quando a gente, né, conversou para ter vocês como um originador. E a gente trabalha outras linhas de frente nesse sentido, né? Então, a gente tem algumas outras plataformas, a gente vem buscando também operações mais estruturadas, onde você consegue trazer... Porque qual é o grande desafio, né? Você aplicar o dinheiro e você ter dentro da tua carteira retorno versus risco. Sim. Né? Esse é o grande desafio. Então, quando a gente consegue ter parceiros, principalmente plataformas, que já fazem uma primeira análise, igual vocês fazem, que já traz um cliente com histórico, com informações adicionais... isso a gente consegue ganhar mais escala, porque a gente consegue ser mais ágil na análise depois. Eu tinha até uma pergunta para você, Cipinho. Assim, a gente vê muito da nossa atuação, assim, a dificuldade que a gente tem com os diferentes perfis de financiadores que a gente acaba encontrando, né? E me chamou a atenção que você falou do operador, do gerente comercial, né? Como é que a Coinvest, Cipinho principalmente, vocês fazem para poder superar essa lacuna que existe hoje entre o que o operador apresenta para vocês e o que vocês esperam que esse operador traga para vocês de operação? Até porque isso daí é uma coisa assim muito... É muito delicado, né, cara? Porque no final você tá falando de pessoas também. Sim. Então, você tem o operador, você tem o cliente daquele operador também, que também é outra pessoa, que na hora que você for falar ali com o operador, você também vai ter que saber lidar com aquele cliente, né? E aí você tem a cobrança do cliente, você tem a cobrança do operador, e enfim, ele não te manda do jeito que você gostaria, né, cara? Como que é? E é o que você falou, no final, resume em pessoas, né? Cada um de um lado, criado de um jeito, mas a gente... essa é a maior dificuldade. Então, sempre, principalmente quando eu vou fazer o contato, primeiro ali com o gerente, para poder sentar, conversar com ele, entender o momento dele, para a gente ver se tem sinergia, eu sempre viro o lado da mesa, né? Poxa, cara, ele tá vindo aqui... Pensar como ele. Exato, né? Pensar como ele, né? Se eu errar aqui, cara, puta, como é que seria se alguém errasse comigo? Porque já aconteceu, né? Então, o primeiro ponto é como é que eu erro menos? Porque errar eu vou errar, né? Mas como é que eu vou errar menos com esse cara? Então, eu procuro levar a conversa... geralmente, são mais demoradas quando é pessoalmente ali, que
geralmente é o segundo contato, a gente senta para conversar, tomar um café, porque eu quero entender muito bem, assim, quem é ele, né? Qual que são as ambições deles, qual que são as dificuldades que ele tem. E a última coisa que a gente vai falar é dos clientes. Porque aí eu já consigo entender um pouquinho... Perfil da pessoa. Exato. Perfil da né? pessoa. É um cara que acontece, né? É um cara que ele quer que eu seja mais um, né? Ou não, esse cara está procurando realmente criar raiz, né? Construir uma história dentro do fundo ou dentro da securitizadora e quem sabe fazer carreira, né? Então eu sempre olho para isso primeiro. E sim, em algum momento a gente vai ter que falar dos clientes dele, né? Entender... eu falo que eu não quero aqueles clientes que estão ali praticamente, né? Eu trouxe 5 nomes para você aqui. Beleza. Isso aqui só me fala o quê? Qual é o perfil de relacionamento que você tem. Perfeito. E em cima desse perfil de relacionamento, eu consigo criar uma expectativa do que você vai trazer. É importante para ver se bate com o perfil do que você espera. E, inclusive, até para o seu próprio parceiro, é um feedback para ele também. Né? No sentido de, cara, será que faz sentido também para ele? Né? Enfim, então acho que são coisas a serem alinhadas. Né? Até uma coisa que você falou muito também na sua palestra da semana passada. Né? Cara, eu falo que alinhar expectativas é o mais difícil. Né? Porque o comercial, né? A pessoa que está sentada na minha frente... ela está gerando uma expectativa, né? Num primeiro momento, não só de ganho financeiro, mas ela poder chegar no cliente, que é o cara que que ele tem um relacionamento, e assim, eu falo que não tem cliente bom ou ruim, né? Tem o cliente que adere mais ao teu perfil, é isso, né? Porque eu sempre falo, a análise de crédito, ela é igual para todo mundo. Se a gente colocar uma ficha aqui, vai fugir um pouquinho daqui e dali, mas a análise de crédito vai ser igual. O que vai mudar se eu aceito ou se você aceita? Seu apetite mesmo, né? Exato. É o quanto você quer expor ao risco, né? O quanto você quer correr risco naquele perfil de cliente. Então, não tem bom nem ruim, né? Esse alinhamento de expectativas, ele te evita também um problema no futuro, né? Sim. Quando você tem isso aí muito bem alinhado... Muito. Metade dos problemas você deixa de ter. Não é que você resolve, você deixa de ter o problema com esse alinhamento de expectativas. Cara, você falou tudo. Quando você não alinha, você pode trazer um problema que não é seu para você. Exato. Né? E você alinhando, você traz problema ainda. Porque muitas das vezes, por mais que você converse, tente explicar e tente ser o mais claro possível, quantas vezes a gente está entrevistando alguém e gostei do perfil, gostei de tudo, a gente olhou a carteira, olhou o potencial de relacionamento que ele tem, primeiro do que ele está me trazendo aqui, depois, beleza, ele me trouxe 10, talvez desses 10, 4 vão dar certo. Porque 2 estão fidelizados no fundo, os outros 2 depois a gente vê que tem uma particularidade que não nos interessa, e no final 40% eu aproveitei. Mas eu sei qual que é o perfil do que ele vai buscar para trazer para mim. Então isso é muito importante. Exato. Até uma coisa assim que eu acho que nesse mercado, principalmente... é muito importante o alinhamento, assim, a gente vê isso pela nossa vivência, né, com os nossos clientes, a gente vê isso hoje, sabe? Então, por exemplo, primeiro que eu acho que é muito importante, principalmente o PME também que está prezando o dinheiro, ele tem que entender que o não é normal. Sim. Né? O não é normal. Então, beleza, a gente tem o alinhamento com o operador, mas também tem aquele alinhamento que é com o PME. Então, você vai falar assim, ó, cara, o não é normal. Perfeito. A partir daí... se você também gera muita expectativa em cima daquele PME, né? Que, por exemplo, eu vou conseguir antecipar, até tal hora eu vou fazer para você aquela... porque, gente, no final, pensa aqui comigo, né? O PME, ele tá precisando do dinheiro. Ele tem ali, tem que pagar até as 16 horas, né? Mas se desde manhã você já falou para ele, ó, hoje eu não consigo. Hoje eu não vou conseguir te atender. Ou ele te mandou a operação, você fez uma análise rápida e pelo menos já deu uma resposta rápida para ele. Isso é uma questão também de alinhamento, né? Sim, isso total. Hoje a gente preza muito, a gente vê que a agilidade é uma coisa que pega bastante. E sinceramente, Cipinho, tá? Eu queria até perguntar o que você acha isso da Coinvest. Mas hoje a gente acaba vendo, assim, pela nossa experiência de mercado, né? Alguns parceiros, algumas empresas, assim, que a gente até já evitou fazer parceria, sendo sincero, né? Que a gente falou, cara... Não acho que vai ser tão ágil quanto tá dizendo, não parece que foi tão, né, não ficou legal assim, né, cara? Tipo...
isso acaba acontecendo, né? E um ponto que eu queria até aqui frisar, né? É a transparência, né? Transparência, Até falando sobre o que o Silvio da Financia conversou com a gente, né? Muitas vezes a gente, assim, como financiador, a gente acaba tendo essa interação e a gente vê, pô, o cara fala assim, não consigo antecipar hoje para você porque eu não tenho caixa. Só que essa não é a verdade. Pode ser uma operação ruim. E você cria uma expectativa no cedente de que quando você tiver caixa, você vai operar. Então você acaba frustrando ele acaba te cobrando. E até outro ponto que ele falou é perder um pouco esse ego também de falar que você é dono. Você é um financiador, você é o dono daquele negócio. Porque a cobrança que o cedente tem em cima de você é diferente de você falar que você é um funcionário, né? Até porque tem uma equipe de crédito também, né? Você é o dono, mas você também tem que aderir às regras do que a sua empresa faz, o que a sua empresa prega, né? O que você vê hoje assim na Coinvest nesse sentido? Porque até aí é uma curiosidade, a Coinvest veio indicada pra gente de um cedente que elogiou demais a Coinvest. Sim, que foi o Ricardo, né? Exato. O Ricardo é parceiro já desde 2019. Se eu não estou errado, o primeiro fundo que ele abriu o cadastro fui eu que abri. Olha só. E depois, por coincidência, fui descobrir que eles são meus vizinhos de 3 quadras. Né? E aí depois a gente passeando com... só uma história curiosa do Ricardo. Eu tenho um cachorro por causa deles. Sério? Porque a primeira vez que eu fui na empresa deles, quem me recebeu foi a Roxana. Que é a cachorra deles. E, uma puta cachorra gigante no meio da fábrica, assim. Eu falei, que isso, cara? E apaixonei pela cachorra. E aí, 6 meses depois, eu falei, cara, comprei um cachorro igual o Silvio. Olha só. Pô, não, eles te indicaram, falaram que o processo de vocês é muito transparente, né? Isso é uma coisa que a gente preza muito, né? Não só a Coinvest, como eu, Cipinho, né? Primeiro que eu falo assim, cara, o que a gente tem? A gente tem o nosso nome. Então, se você começa a errar demais, o preço vem. Né? E a gente conhece hoje no mercado algumas casas que para levar um funcionário tem que pagar peso de ouro, porque ela sabe que se não for isso, o cara não vai. Né? Então, a gente preza muito isso. E o que acontece muito quando vem a operação? Muito isso que a gente falou agora. Alinhar as expectativas, né? E eu falo muito que o comercial, muitas das vezes, ele tem medo de perguntar. Ele fala, cara, mas tem 4 fundos aqui dentro, tem 5 fundos, tem isso, tem aquilo. E aí o cara não quer perguntar, ele não quer tirar a informação, porque ele fala, se eu começar a perguntar, ele já tem outro que está atendendo. Cliente hispana. Sabe? Fica com esse medo. Exatamente. E, cara, não pode ter esse medo. Né? Porque isso reflete muito o que vai acontecer depois. Eu falo que a pior coisa que tem é, na primeira operação, você negar ela. Né? Quando você nega por crédito, cara, puxa, veio uma operação muito ruim. Ok. Mas quando você nega porque ela veio fora do que você analisou e aprovou em comitê, cara, é uma bosta. É horrível. Você frustra o isso. cliente, né? Exato. E você se frustra porque fala, cara, eu criei uma expectativa de que eu ia trazer esse negócio, eu gostei da empresa, mas não veio aquilo que a gente conversou. E aí, o que a gente faz agora? E muitas das vezes é porque você não trouxe a informação, né? Eu falo que quando a gente vai visitar um cliente, vai fazer uma reunião com o financeiro, com o dono, cara, ali é um namoro. Você não está contando ainda com o negócio dele e ele não está contando com o teu dinheiro. Então, ali é um momento de você esmiuçar mesmo. Como é que é a tua operação? Como é que funciona o teu negócio? Né? E ele vai te falar um desenho e, poxa, na hora que você vai conhecer a fábrica dele, você vai ver se aquilo ali faz sentido. Né? Então, entender o processo do cara, como ele opera, é muito importante. Nessa busca por novos clientes, né? Esse primeiro contato. Quão importante é você ter o histórico dele? Porque, veja bem, você me trouxe um caso aqui do Ricardo, né, que você atendeu ele há bastante tempo. Como é que é atender um cliente que você já tem um histórico dele? Por mais que não seja um histórico seu, ou você não tenha 100% de confiabilidade naquele histórico, que vem uma informação de um parceiro, do quanto ele opera, de como ele opera. Quão relevante é você ter o histórico desse cedente novo? Cara, é fundamental. Por quê? Via de regra, né, o nosso cliente, principalmente o PME, ele é um cara que já está esfolado.
né? Então, ele é um cara que muitas das vezes ele não paga imposto, né? Porque se ele pagar o imposto, ele vai deixar a folha para trás, ou a margem dele vai ficar muito pequena. É um cara que pegou em algum momento um financiamento no banco que ele não conseguiu honrar. Então, quando você olha a análise de crédito... Na hora você fala assim, não, né? Exato, porque ele tem um... A gente fala, ele tem um cadastro nervoso, né? Um cadastro ruim. Mas o que vale muito pra gente é como que ele se relaciona, como que ele se comporta com outros parceiros do nosso setor. Isso é o mais importante. Porque se a gente pegar hoje, né, 95% talvez de todos os fundos, os clientes são clientes que têm problema de crédito, né? Se eles não tivessem, claro, a gente tem alguns fundos aí que são mais baratos do que banco, bem mais baratos, ok? Mas na grande maioria, se os nossos clientes não tivessem algum tipo de problema de crédito, cara, ele estava no banco. Estava no banco. Ele estava no banco. Total. Né? E como é que funciona essa atuação da diversificação da carteira? Porque, veja bem, você tem um cedente que foi aprovado. Você tem o histórico dele. Mas você vai negar por diversificar a tua carteira. Você precisa... Aquele bom cedente, ele tem um limite, ele está tomado, e você vai negar para ele. Como é que você analisa o limite e como que funciona a tua diversificação de carteira? Cara, a gente hoje, assim, o mercado ele já é diversificado. Salvo algumas exceções, né, que você vai ter... Você pega um Fiagro, que ele está 100% ali no rural, ou alguns fundos próprios, ou alguns fundos focados em construtora, construção civil no geral. Então, a carteira, ela já por si só, né, pelo mercado, ela já tem uma pulverização normal, né? E aí, como que você tenta pulverizar isso mais, né? Ou deixar ela mais diversificada? Principalmente na entrada, né? Quando você vai conversar com um comercial, que hoje ainda, né? Nos FDICs que eu falo que são os FDICs tradicionais, né? Que tem as operações convencionais, o comercial ainda é a grande engrenagem de trazer negócio, né? Depois você vai escalando isso para as plataformas, para as parcerias, mas o convencional ainda é o que mais traz negócio, né? É o que mais traz cliente. Então, nesse momento da entrevista, de você trazer o comercial, ali você já consegue entender um pouquinho qual que é o perfil de relacionamento dele. Né? Se ele é um cara que está muito forte no agro, provavelmente a carteira dele vai estar muito focada no agro. Então, qual é o risco que eu quero ter no agro? Ou quanto eu já tenho no agro? Né? Se ele é um cara que veio do metal, né? Veio enfim, de setor de reciclagem, né? Você vai olhar para ele vai na conversa, no que ele está te falando de relacionamento, você vai ver que a carteira dele está focada naquele setor. Né? Então, ali você já consegue... Mas isso é mais pontual. Geralmente, até por questão de sobrevivência, todo mundo tenta puxar um pouquinho de cada lado. Né? E aí, o que você acaba vendo? Setores diferentes, perfis semelhantes. Né? Então, o cara está com uma empresa de serviço em uma indústria, mas que o perfil de crédito dessas empresas, perfil de tamanho, são semelhantes. Né? Ô, Cipim, deixa eu te perguntar, assim, vocês definem uma política de limite de crédito, por exemplo, né? Para tal setor, para tal área, para tal empresa, inclusive, né? Vai chegar num detalhe até da empresa, para níveis de cliente daquela empresa, enfim. Se você recebe uma operação muito boa, você está com o limite tomado, mas recebeu uma operação muito boa, nessa hora, o que vocês fazem? Vocês continuam seguindo a política de vocês? Vocês falam assim, eu tenho a política aqui e eu não vou abrir essa exceção? Ou vocês falam, putz, não, cara, dá pra abrir. Porque isso é uma coisa que, assim, acontece com muita frequência, cara. Muita frequência. Cara, eu falo que, assim, sempre tem alguém na empresa que pode quebrar as regras. Né? Sempre tem, né? E na Coinvest não é diferente. O que a gente leva em consideração quando vem uma operação nesse sentido? Quanto tempo esse cliente está comigo? Legal. Né? Quanto de negócio eu já fiz com ele? Como que é o relacionamento dele, não só comigo, mas com um time interno? Perfeito. Porque em algum momento ele falou com o cadastro, em algum momento ele teve que falar com a cobrança, né? Ele fala diariamente com o gestor da carteira ali, né? Com o operador da carteira.
Até quando ele tem um problema, como é que ele resolve, né? A agilidade, a exato. atenção que ele dá. Né? Qual que é o respaldo ali que ele tá te oferecendo, né? Ele é aquele cara que vai julgando, né, a solução do problema para mais um dia, ou é aquele cara firme que quando você liga para ele, ele já sabe, ele te atende, ele não corre de você. Então a gente... Já te dá uma data, já te dá, cara, vou resolver aqui vai estar pronto, chega no dia, tá pronto. E eu vou Quando a gente resolver fala desse antecipadamente que jeito. vai ter um problema, né? Cara, esse é o melhor dos mundos, né? Porque eu falo, a gente não tem medo do problema. A gente o nosso mercado é risco. Poxa, a gente compra risco todos Quanta os gente dias. tem medo de falar que vai dar problema, né? E deixa Pra você estourar. seria bom. Não, e pro financiador é Muito bom. Então melhor. você que é PME, cara, não tem que ter esse receio, né? De chegar e falar assim, cara, vai dar um problema. Não, pô, vai dar, acontece, não é, Cepinho? Cara, eu acho que o melhor do mundo. Gente, problema todo dia tem, todo mundo tem. E uma coisa que o nosso mercado não tem é medo de problema, porque a gente compra risco. É. O que a gente não compra? Perigo. Mas o risco, cara, a gente compra todo dia. Então, é muito melhor se você sabe, eu atrasei a produção, esse cliente me ligou aqui, não vai pagar para vocês. Cara, seja qualquer o problema que seja, avisa. Porque a pior coisa que tem é quando você sabe do problema, porque a menina da cobrança vem e fala, olha, então o Renato tá devendo aqui, não pagou e etc. E aí você liga, então, cara, porque semana passada aconteceu isso. E avisar, é importante ficar claro que avisar não é em atraso, né? Não, Avisar porque via de regra, ele sabe do que vai dar Ele sabe, o problema, ele sabe. né? Ele sabe. Claro, a gente tem lá os vencidos pontuais que acontece, mas quando gera problema porque não teve uma entrega ou porque era uma operação que a gente achou que o cliente ia pagar para nós e não paga, o cedente sabe disso, né? É muito difícil não saber. E aí, como é que eu tenho certeza disso? Porque quando a gente liga para ele, ele já sabe da resposta. Poxa, se você já sabe da resposta, né? Liga antes, avisa antes, né? Isso mostra disposição, mostra que você está preocupado em honrar um compromisso, né? Isso cria Exato, relação. muito. E muitas das vezes cria também, cara, o relacionamento, né? Que dentro desse tópico, desse relacionamento, qual que é o momento de demitir o cliente? Qual que é o momento de demitir um cliente? Cara, você tem vários momentos, mas eu falo que o principal, assim, o que mais frustra a gente, que a gente demite o cliente, é aquele cliente que tem uma recorrência de negócios originado com a gente que foge do que ele fala que vai ser, né? Ou seja, ele não cumpre o combinado. E aí, quando ele não cumpre o combinado a primeira, ok. A segunda, ok. Na terceira, já te acende um alerta, né? Então, esse é o primeiro ponto que te faz demitir o cliente, né? E o segundo ponto ele cumpre o combinado, mas a carteira é ruim. Né? Você tem muito problema de cartório, você tem muito problema de recompra, a inadimplência dele é muito alta, né? E muitas das vezes ele tem uma inadimplência alta, e aquilo que eu falei, né? Qual que é o desafio, né? Rentabilidade e risco, né? Então, ok, se eu tenho um risco mais alto, o quanto eu precifico tua operação? E aí, talvez, será que o que eu vou precificar fica bom para você? Será que vai valer a operação? Então, nesse momento é a hora que você começa a falar, olha, daqui para frente a gente, né, como dizem, né, daqui para frente só para trás. Mas eu acho que assim, aqui já fica um belo de um aprendizado, assim, né? Principalmente pro PME, né? Pra pequena e média empresa aí que tá precisando do dinheiro, que, cara, não precisa ter medo, né? Pô, vai passar a operação, passa a verdade. Fala, vou entregar, ao invés de você falar que vai entregar em 7 dias, porque você sabe que provavelmente o financiador vai antecipar, fala 14, porque às vezes o financiador vai antecipar ainda assim, e se entregou dentro do prazo, né? E você conseguiu cumprir, honrar com a palavra, que é o que você falou. Sim. E eu sei também que pro PME também é difícil, porque pro PME, apesar de ser uma necessidade de antecipar, e às vezes ele precisa antecipar todos os dias para ele sobreviver, isso não é o core dele, né? Não. Isso não é o core dele. Então, no final, muitas vezes ele nem sabe exatamente como que é a melhor maneira dele atuar para que ele consiga ter maior chance de continuar operando com a Coinvest, aumentar os limites dele, ter um bom relacionamento com você, né? Isso hoje a gente faz muito com os nossos PMEs, né? Então, a gente faz muito isso a gente chama o PME e fala, cara, olha, vem cá,
você passou uma operação aqui, você está dizendo que você vai entregar em 7 dias. Eu já tô vendo no seu histórico que você tem a tendência de entregar em mais. Cara, será que não é melhor a gente aumentar aqui em 10 dias? Vamos aumentar em 10 dias? Porque, cara, provavelmente essa é a verdade, né? Então a gente ajuda e isso traz muita agilidade, cara. Porque Sim. na hora que você fala, né, a verdade mesmo pro financiador e ele começa a ver que tá dando certo e entrega dentro daquilo, nas próximas operações a gente consegue ser muito mais rápido, né? Então a gente ajuda muito o PME nesse momento, né? Dele até conseguir trazer, de fato, as informações que verídicas e que, cara, no final... vão ajudar ele, né? A antecipar com os nossos parceiros, sabe? Cara, é 100% isso. Ó, hoje, só pra você ter uma ideia, o meu cliente assim, mais parceiro, ele tem 800 mil de limite comigo. E eu tava olhando hoje, eu tô com 1.400 de risco. Olha lá. Por quê? Cara, ele cumpre. E aí você vai me perguntar, não, Cipinho, mas com certeza é duplicatinha, performado. Não, cara. 50% é escro e comissária. E o restante é boleto. Mas, tem um cara, caso assim também. se ele me ligar e falar assim, olha, ele me liga com 10 dias, geralmente, uma semana de antecedência, para falar que vai dar problema quando dá. E toda vez que isso acontece, ele pega o e-mail que ele trocou com o cliente dele, que são grandes empresas que não pagam para terceiro, e ele me coloca em cópia oculta. Cara, então eu vou ter medo dele? Ok, Fortalece o eu posso ter um relacionamento. medo de talvez chegar num tamanho e falar, puta, se estourar tudo, eu tô fudido. Sim. Mas até isso acontecer, né, as coisas andando, cara... Não, te dá a confiança pra você arriscar, que é Né? aquilo. Você, né? Então, assim, a coisa vai acontecendo. E acho que ele dá muito valor pra esse relacionamento Sim, também, né? Porque então- ele sabe que ele não vai conseguir antecipar aquilo em outro lugar, né? Provavelmente até Exato. a agilidade que vocês oferecem, enfim, ele saber que vai contar com você, você falou no dia, exceções. vai fazer naquele O dia. cara te liga sexta-feira, 5 horas da tarde, e fala, puta, precisa quebrar um galho aqui, você vai atender ele. Você sabe que ele é ponta firme. Cara, ele liga e fala, olha, Cipinha, amanhã eu tenho daquele cliente X, eu tenho 500 mil, cara, eu preciso fazer. E aí a gente senta, conversa e acaba fazendo muitas das vezes. Aham. E isso é importante, porque o relacionamento é uma via de mão dupla. Exato. O teu cedente exato. ele não pode ligar só quando ele precisa de você. Na hora que você precisa de uma resposta, ele não te atende. Exato. Sim. E nesse caso, todas as vezes que eu precisei falar com ele, não só eu, mas o time interno, que aí é onde eu falo, né? O cara não pode achar que o relacionamento tem que ser só com o Cipinho, né? Perfeito. Ou só com o Danilo, ou só com o Renato. Não pode achar isso. Né? O relacionamento tem que ser com a empresa como um Perfeito. todo, né? E quando eu converso com o time interno, o cara tem um bom relacionamento com todo mundo, né? Desde a cobrança, quando ele tem que fazer o depósito da comissária, com o rapaz que atende ele na operação, né? Com o Eduardo, quando tá perto dele, vai lá e visita. Então, assim, ele dá confiança para a empresa, porque quando chega uma operação lá, o pessoal sabe, não, pode fazer, eu faria. Por quê? Porque ele cumpre tudo que ele tem um relacionamento. Cara, tem um ponto aqui, que eu vou puxar o gancho aí do que vocês dois falaram, que você falou agora de via de mão dupla, né? Então, beleza, tem o lado do cedente, tem o lado também do financiador, né? Sim. Então, a questão aqui eu acho que também é um aprendizado para o financiador de você também ajudar o seu cedente a entender que esse processo funciona dessa maneira. Então, a minha dúvida para você é, esse cedente que hoje superou seu limite em 2 vezes, né? Vocês também falavam para ele, assim, ou ele já veio treinado? Ou vocês treinaram ele também nesse momento, assim? Ele Cara, aprendeu muito com vocês? Esse veio treinado. É? Ah, que Esse maravilha, veio hein? Melhor cenário. Bom demais. Esse veio treinado. Isso é bom, cara. né? O problema é quando ele vem com vício ruim de mercado. Olha, é o que mais acontece, né, cara? Eu brinco que, assim, tem cedente, né? Tem empresa que sabe mais do Sobre nosso o processo. mercado do que a gente. E, infelizmente, tem, como em todo negócio, tem aquele que te fala o que você quer ouvir, né? Então, ele sabe que se ele falar que é 14 dias a entrega, eu vou precificar de um jeito, né? O meu limite, né, para as operações não performadas, que é o tranche, vai ser menor. Então, ele fala, entrega com 2 dias, cara. E aí você fala, poxa, acabo tendo um pouco menos de risco, então eu vou precificar de outra forma. Acaba abrindo um espaço maior para ele. E aí, quando vem a operação,
10 dias. E no final, esse cara ainda falou pra você que ele nunca tinha antecipado e te falou já de tranche, né? Não, Assim, não, mas de exato. tranche eu tô precisando tanto. Exatamente, cara. E é engraçado aqueles que falam assim, você tem aquele negócio pro cara que não paga pra vocês, como é que chama mesmo? Não sabe, né? Aí você fala assim, não paga pra mim? O que é? Ele fala, é o tal da comissária. Eles falam, Cara, então você tem que... É surreal isso, mas acontece. Isso entra muito num outro ponto que é bem importante, que são as fraudes, na verdade, né? É um segmento que sofre muito com fraude, numa era digital em que cada vez a fraude evolui e fica mais fácil criar um cenário para enganar o financiador. O que vocês veem de fraude lá? O que vocês já tentaram sofrer com fraude? Cipinho, vou ter que te cortar aqui, tá? A gente vai inaugurar aqui o nosso quadro, que é Verdade Esse Bilhete, né? Que a gente vai contar um pouquinho sobre esses casos de fraude aqui que a gente acabou encontrando ao longo da nossa experiência aqui. A gente quer ouvir também o seu lado, né? Só que antes disso, eu queria também falar um pouquinho sobre o papel que a Fair Money faz nessa transação, nesse processo, né? Que a gente acaba sendo um agente muito importante porque a gente acaba unificando o cedente e o financiador e a gente torna mais transparente essa relação. Então, quando a gente faz uma visita no cedente, por exemplo, a gente tenta coletar o máximo de informações possíveis, fazer um diagnóstico completo dele, para a gente conseguir, por exemplo, falar, ó, Cipinho, esse cara manja demais do mercado, então, toma um pouco mais de cuidado com ele. A gente também faz uma análise muito profunda, cara, nos birôs de crédito, a gente vai atrás de processo para ver se ele tem alguma liminar, porque a gente sabe que isso é uma realidade no nosso mercado hoje, né? Então, Cipinho, eu queria ouvir de você qual foi um caso que vocês acharam emblemático dentro da Coinvest, alguma fraude, algum golpe que vocês acabaram enfrentando e como é que vocês contornaram essa situação? Cara, esse é um tema, hein? Porque hoje eu sempre falo, se a gente pegar o nosso mercado, apesar de ser de risco, né? Nas operações que não são operações de fraude, geralmente você consegue receber, né? Você consegue resolver, né? Principalmente se você tem uma carteira saudável. E as fraudes estão cada dia, né? Mais criativas, né? Mais criativas. Nossa, mais difícil de pegar. Cara, a fraude que eu peguei, assim, que eu achei mais criativa de todas, porque geralmente, cara, quando você começa a olhar as fraudes, elas são muito semelhantes, né? Umas têm mais riqueza de detalhe do que a outra, mas no contexto geral, você tem são dois modelos de fraude, né? Você tem a fraude onde cedente, né, e sacado estão em conluio, né? Então, troca de favores. A troca de favores, né? Eles geram dinheiro em cima daquilo que não existe, né? E a outra fraude que acontece muito é nas operações de comissária, né? Na operação de comissária, cara, todo mundo sabe que em algum momento, se você está muito alavancado nessa proporção, você vai ter dor de cabeça, né? Mas todo mundo acaba fazendo, né? Falta de papel, né? Né? E o outro lado é essa fraude do conluio. Cara, tem dois casos muito interessantes, mas para mim o que mais foi criativo. A gente tinha um cliente que ele é do setor automotivo, mas paralelo, né? Ele tinha uma estrutura legal, faturamento legal. E ele tinha uns 7 ou 8 clientes que operavam com recorrência, clientes bons, com bons históricos. Então a gente tinha um limite pré-definido para cada um. E aí, em determinado momento, ele ficou grande demais pra gente, pelo tamanho dele, na nossa análise de crédito, ele estava grande. E a gente falou, precisa segurar um pouco, né? A gente precisa dar uma retraída. E nesse momento que a gente retraiu, a gente viu que ele sentiu muito, porque ele fala que a gente brinca, né? Ele carimbava o dinheiro. Então, se abria 100 mil de espaço, ele operava 100 mil. Não no mesmo dia, mas né, dentro de uma semana ele tomava os 100 mil de novo. Abria 200, ele tomava 200. Então, quando a gente falou que né, que a gente começou a desconfiar de ser sempre os mesmos sacados. Então, qual foi a primeira fraude que a gente imaginou que era? Né? Conluio. Né? O sacado e eles estão combinados o jogo. Então, a gente começou a segurar e aí começou a dar problema. E aí, a gente foi fazer um trabalho que deveria ter sido feito, mas que como era um cliente que já vinha numa recorrência, né? E aí você vai criando mais confiança e vai... com mais confiança, você diminui o teu critério de análise, né? Porque você já confia. A gente começou a olhar as confirmações. E aí, foi para a operadora, como é que você... Olha, não, lá
ninguém atende. Mas nenhum sacado fala pro telefone, não. Quando atende, sempre fala que tem que ser por e-mail. Aí, como é que é o e-mail? O e-mail é um nome, a roupa de e-mail e tal. E a gente começou a achar aquilo meio estranho. Resumo, cara. O Sedente ele criou 7 empresas, 7 CNPJs. CNPJ mesmo. Nossa. E aí, ele alugou coworkings com endereços fiscais, Endereço. certo? Então, quando a gente ligava para fazer a checagem, era uma pessoa daquele coworking que atendia, tá? E como ela não tinha respaldo para responder, manda um e-mail. Nossa, cara. E aí, quando a gente mandava o e-mail que ela nos passava, quem estava respondendo? O Sedente. Nossa. Cara, e aí a gente foi atrás de um cara de TI bom, falou, cara, puxa para mim. Daí ele puxou que todos os e-mails, né? Porque quando você cria o e-mail, você tem que colocar teus dados, tem que colocar, às vezes, até um e-mail Secundário, né? E o e-mail era do Sedente. Nossa. Então, num primeiro momento, a gente não bateu, Perfeito. né? Até pra... Para conseguir, Salvar salvar alguma coisa. No final, ficou 40 mil para trás. Que aí já não tinha mais jeito, porque outros fundos foram fechando também, sabe? Porque como a engrenagem parou, ele não fazia conseguiu... uma pirâmide. Total, Ele fazia uma cara. pirâmide, tirava de cá, pagava de lá. Não, e aí a gente pegou o comercial e falou assim, cara, vai. E aí tinha um endereço na Faria Lima e um outro, não lembro aonde. E, cara, ele foi no coworking, o cara passou, deu folder pra ele, você quer abrir uma empresa aqui e tal. Então, assim, tudo ia pros endereços certinho. Depois o Sedente ia lá, pegava tudo e confirmava o que tinha que confirmar, pagava o boleto que chegava. Então, olha a engenharia, né, cara, que ele teve. E no final, nem é tão difícil, né? Não. Porque, assim, é tão... A gente tem uns casos, né? A gente tem um caso de uma distribuidora de alimentos que foi uma das primeiras operações quando a gente começou a Fairmoney que a gente foi atender, né? E foi muito semelhante a esse caso. Ele mandou 4 notas de sacados diferentes, tudo performado. E a gente ligou para fazer a confirmação, né? A gente fez esse papel pelo financiador de ligar e fazer a confirmação para ver se aquele título realmente era verdadeiro, né? E a gente ligava e, cara, não conseguia contato com a empresa verdadeira. Aí a gente pediu um contato para ele. E na hora que a gente ligou, a gente descobriu que eram todos amigos dele. E aí a gente percebeu que já era uma fraude, né? E a gente falou, vamos levar um pouco mais adiante para ver onde vai a criatividade desse cara. Então a gente começou a falar, a gente já tem alguns financiadores que estão interessados aqui em antecipar, só que a gente precisa de um canhoto com carimbo da empresa e assinado por alguém da empresa. Você acredita que o cara foi lá, ele fez um carimbo das 4 empresas, falso, carimbou o negócio e colocou uma assinatura falsa. Eu acredito. Olha que doideira que foi. Cara, tem demais. E tem um outro que era um cara no interior. Eles vendiam muito laranja para uma grande indústria que não tem crédito bom, porque o sócio não é sério. Então eles começaram a fazer uma jogada entre umas 7 ou 8 empresas que existiam, e todas elas vendiam a laranja para essa indústria. Como eles não conseguiam crédito, porque essa indústria é ainda muito ruim, eles começavam a fazer giro entre eles. E, cara, no final, eu tinha uns 300 mil de problema. Nossa. E aí eu visitei um dos sacados. E aí eu só consegui receber porque eu sentei, cara, acho que nem pode fazer isso, mas eu liguei o gravador do celular. Porque eu fui já assim, cara, eu preciso tirar alguma coisa aqui. Porque assim, todo mundo já sabia, tava nítido, tava claro, sabe? A gente perdeu na justiça porque a gente tinha canhoto, tinha tudo, mas o cara falou, eu confiei no Danilo que ele ia entregar. E ele não entregou. Mas a gente não tinha canhoto, cara. A gente tinha confirmação. Isso, a gente tinha confirmação. A gente tinha, sei lá, a primeira, segunda parcela das notas pagas, mas não tínhamos o canhoto. E aí chegou no juiz, o sacado falou isso pro juiz, o cedente confirmou, o juiz virou, e aí, você tem o canhoto? Não, não tem, então você perdeu. Gerou obrigação. E ainda tive que pagar as custas do cartório, danos morais porque eu protestei. Esse a gente perdeu, mas era 50. E nesse mesmo processo eu tinha um de 200, quase 300. E o cara me contou como ele precisava ficar vivo, né? E eu falei que ia dar crédito para ele. Ele me contou todo o esquema. Todo o esquema. E aí eu coloquei na mão do advogado do fundo, o cara ligou e falou assim, a gente tem gravado aqui, a gente não vai usar a gravação, mas a gente sabe agora puxar o fio. Então o que você quer fazer? Ele foi lá e pagou no dia seguinte. Caramba. Sério. Cara, assim, até uma...
Você começou a trazer esse ponto. É que tem algumas coisas que eu lembro, assim, desses cenários, parece até caso de família, sabe? Sério. Tem uma, cara, isso aí é bem antes até da gente ter iniciado a Fair Money, né? Cara, foi o meu primeiro contato com fraude. E aí eu vi até onde que pode chegar, cara. Eu vi até onde pode chegar. Eu descobri, né, que estava acontecendo uma fraude, uma possível fraude. E era um cliente que já estava operando, assim, um limite razoável, né? E eu fui até lá. E aí eu meio que vim de uma consultoria para ele. Cheguei lá e falei assim, beleza, vamos lá, deixa eu pegar os seus dados, começar aqui a ver os seus faturamentos, né? Comecei a organizar. E aí, cara, olha só. Olha que engraçado. Primeiro que eles não conseguiam nem fazer direito o fluxo de caixa, né? Então eles não tinham visibilidade de quando eles recebiam, eles tinham visibilidade de quando eles vendiam. Quando eu comecei a colocar quando eles recebiam, eu comecei a mostrar pra eles, eu falei, gente, mas o faturamento tá muito alto. Cadê o dinheiro? Como é que vocês não... Eu falei, meu, o faturamento tá muito alto. Aí eu percebi que tinha um nome lá pra algumas vendas, porque tinha um nome das pessoas que vendiam. Tinha um nome lá que era um nome estranho. Aí eu perguntei pra pessoa, vem cá, mas por que tem esse nome aqui? Quem que é esse funcionário? Ah, não, é tal funcionário e tal. Quando eu filtrei o funcionário, esse funcionário ele fazia assim... Ele dizia que ele faturava 500 mil no mês, e esse funcionário, em tese, vendia 200 mil no mês. Quando eu mostrei pra eles o montante desse funcionário, eles até assustaram, assim. Eu falei, gente, vocês vão ter que me falar o que tá acontecendo. Aí foi quando a financeira de lá, né, chegou e me falou, meu... Aí ela começou a contar. Aí ela contou tudo. Falou que elas passava papel assim, pegava o papel, passava o papel no chão pra ficar sujo e parecer antigo, assinava e dava de canhoto, né? E aí nisso, cara... culpou a financeira antiga, ligaram na financeira antiga, a financeira antiga veio na sala chorando. E o namorado dela, gigante. O armário. O cara entrou assim na sala. Ele já se Quem é que tá... E eu aqui assim, cara, meu primeiro caso. E eu, cara, o que tá acontecendo, meu? Ele entrou, quem é que tá falando aqui dela e tal? Aí eu falei, gente, calma aí. Não tô falando nada. Eu tô falando só que teve uma fraude aqui. E alguém vai ter que responder por isso. Cara, assim, eles tinham mais de 1 milhão. E eles nem sabiam que eles tinham fraudado tudo isso. Sabe? Cara, surreal. Loucura. Não, tem muito. E aí a importância também dos financiadores conversarem entre si, né? Assim, um negócio que a gente entendeu, assim, nessa experiência nossa, que é uma classe pouco unificada. Então, cara, a gente já ligou para diversos financiadores para tirar informação sobre sacados de operações que a gente acabou recebendo e a gente recebeu uma negativa. Então, cara, você já comentou com a gente que você usa esse mecanismo também de extrair informações. Como é que isso é importante para você para evitar um golpe, um eventual problema? Cara, isso é muito importante, né? Porque o outro parceiro, ok, se é uma empresa que está com um problema lá, provavelmente ele não... assim, a gente tem que fazer também os dois lados, né? Eu tô com um problema aqui e o cara tá querendo, né? Tá querendo me pagar. Eu vou falar que ele é o pior do mundo? É difícil, né? Mas eu acho que a troca de informação ela só enriquece, né? E sim, cara, eu procuro usar bastante, né? Eu procuro conhecer bastante os meus pares, né? Para ter essa troca de informação, porque eu acho que ela é muito rica, né? Ela tanto te previne quanto te ajuda, né? Em algum momento você pode alavancar naquele cliente porque as informações são boas, ou você sai do risco. E eu falo que se você atende bem o teu cliente, né, se você tem um bom relacionamento com ele, podem entrar 10 outros parceiros lá dentro, ou podem bater 10 parceiros na porta dele, que ele não vai te abandonar. A não ser que chegue lá, igual a gente vê um ou outro fundo maluco, que joga a taxa lá embaixo e você não consegue acompanhar. Mas dentro de uma competição leal, se você tem um bom relacionamento, né? Por isso que eu falei lá atrás, cara, ter um relacionamento com o cedente é importantíssimo. E aí, então assim, eu particularmente, cara, todo mundo que me liga, que manda mensagem, que pede informação, eu passo. Porque eu espero isso de volta. E quando eu acho parceiros que não trocam, cara, isso me incomoda muito. Ok, cada um tem sua política, a gente tem que respeitar. Mas geralmente eu procuro achar quem que é o dono, quem que é o sócio, ou quem que é o cara que tá na frente. Eu falo, cara, o que você ganha com isso? Eu só queria entender. Você pode... Porque teu funcionário falou que não passa informação. É isso mesmo? Você não passa? Ah, não passa. Cara, beleza. Só te falo uma coisa. Se você
der errado, eu não vou ficar triste. Morre Pelo sozinho. quanto morre sozinho, cara. E o pior, né? O problema é que quando ele precisa de uma informação, ele te liga pra pedir essa informação. Cara, né? Mas tem direto. Às vezes o cara fala, pede tua menina pra mandar por e-mail que eu respondo. Aí, 15 dias depois, ela fala, Cipinho, o cara não respondeu. Você fala, poxa, pra que isso? Obrigado. Com a gente acontece muito desses e-mails voltarem sem resposta alguma, ou quando vem com resposta, uma resposta absolutamente inconclusiva, né? Que te auxilia Sim. muito pouco. Tudo bem, isso vai de financiador e, de certa forma, a gente respeita. Cipinho, a gente recebeu aqui algumas perguntas. Eu recebi uma pergunta aqui da Mirella, ela é uma operadora, e ela queria saber o que vocês analisam quando vão contratar um novo operador. Cara, primeira coisa que a gente analisa é o perfil, né? É o que ele quer, né? Porque eu sempre falo assim, a gente tem que ter ambições. Então, a primeira coisa que eu olho quando eu vou contratar alguém é o que você tá buscando? Qual que é o Né? tamanho da sede? Exato, cara, né? O que você busca? Aonde que você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Porque se você tá só fazendo por fazer, você vai fazer mal feito. Precisa vir com uma carteira de clientes? Cara, o relacionamento com o cliente, isso é importante, né? Por quê? A gente tem, dentro das nossas ambições, dentro daquilo que a gente já construiu como profissional e o que a gente quer construir, isso tem um valor, Sim. Seu currículo também. né? Exato. Isso tem um valor, né? Então, ou seja, isso custa, né? E não tem jeito. Se você está na área operacional, o teu currículo é que basta para você negociar o teu salário. Se você está na área comercial, além do teu currículo, né, e da bagagem que você conquistou e onde você quer chegar, o relacionamento que você tem com quem você tem é importante. Porque o investimento, via de regra, ele é mais alto, né? O teu custo ali, o quanto você merece ganhar, porque eu falo que quando o cara pede um salário X ou Y, não é que ele quer, eu quero ganhar muito. Não, é o que ele entende que ele vale, merece. né? Que ele merece ganhar. Então, eu tenho que ter uma contrapartida. Qual é a contrapartida de te ajudar a chegar nos teus objetivos? Porque a gente vai chegar junto, né? Porque se você der certo, é fato que eu tô dando certo também, perfeito. né? Então, assim, como é que eu vou saber se eu consigo te ajudar e rápido no teu objetivo? Cliente. Tem uma pergunta aqui do Iago. Essa é uma pergunta difícil, hein? Ele é um diretor financeiro de uma empresa e que antecipa de 300 a 500 mil por mês, com uma taxa 3. E ele quer saber o que ele precisa mostrar para o financiador dele para conseguir discutir taxa. Cara, Ixi. Ensinar o CD de chorar. Eu tô replicando. cara, vamos lá. Eu acho que se você quer mostrar pro teu, né? É Iago, né? Iago, vamos lá, cara. Difícil aí, você me apertou agora, hein? Mas se você quer mostrar pro teu financiador, pro teu parceiro, que ele precisa melhorar a tua taxa e ele já tá operando contigo, eu acho que primeiro tem que entender assim, como é que tá a tua operação com ele, né? Porque uma taxa de 3, não vou falar que ela é ruim ou ela é boa, né? A gente volta naquela premissa, Perfeito, né? varia. Né? Risco versus retorno, né? Então, se você tem um pré-faturamento alto, tua taxa vai ser alta. Então, o que ele precisa mostrar para ele? Que a operação tá saudável. Relacionamento também é importante. Sim. Tempo de relacionamento. Sim. Um relacionamento mais maduro, ele consegue sentar na mesa e... Mas mais do que o relacionamento nessa parte... Mostrar claro, que dá certo, né? Mostrar que... Olha, a minha empresa tem uma caralhada de processo aqui, imposto. Eu nunca paguei imposto na vida e acontece. Mas a minha operação é saudável. Meu pré-faturamento é curto, ou eu não tenho pré-faturamento. Aí entra o relacionamento, né? Quando fico vencido, eu ajudo. Eu tenho pouco vencido contigo. Meu índice de recompra é baixo. É isso que ele tem que mostrar pro cara. Não adianta ele falar, tá entrando um concorrente aqui com uma taxa mais baixa. Cara, não é isso. Né? É mostrar pro financiador, olha, a minha operação é saudável. Sou leal. Sou leal. Exato. Que vale né? a pena, né? Exato. Vale a pena você cobrar menos taxa, porque o risco é realmente menor do que o que você estava imaginando. Minha operação é saudável. Perfeito. Né? Legal. Não adianta chegar lá, cara, eu tenho um pré-faturamento de 15 dias. E aí o cara fala, tá, mas então pré-faturamento de 15 dias, teu processo leva 3? Você está fazendo um fomento comigo? Não, eu não faço fomento. Então,
ele precisa mostrar, né? E aí, se ele já está lá 3 meses, 6 meses, ele consegue sentar e falar, olha a minha operação contigo. Quantas recompras eu fiz? Qual foi o dia que eu não cumpri o meu combinado do pré-faturamento? Olha quantos dias meu pré-faturamento leva. Tivemos problema, mas eu te avisei. Antes. Exato, antes. Ou, olha, eu não sabia que ia dar problema, mas deu e eu estava lá e resolvi. Né? Então é isso que você vai ter que mostrar para o teu parceiro. E aí, consequentemente, os novos que vão entrando, você consegue balizar aquilo que você conseguiu com aquele teu parceiro. E pode acontecer também do parceiro falar, cara, pro meu tamanho, pra minha estrutura, Funciona, não faz sentido, né? E aí você pega, né, essa operação boa que você tem e apresenta para outra, falando, olha, a minha operação é saudável. Leva para Coinvest. Traz para Coinvest. Exato. Leva pra Fermani e leva pra Coinvest. Espinho, dizem que todas as pessoas querem ter sucesso. E de todas aquelas pessoas que querem ter sucesso, menos da metade delas estão dispostas a pagar o preço. E pagar o preço é isso. É sair de Minas, é estar aqui, começar a trabalhar com 18 já no banco, né? Ter essa disposição que a gente vê que você tem. Então, com isso, ficam aqui os meus parabéns pela tua postura, pelo profissional que você é. A gente tem um presentinho aqui. Opa! Cacau Show. Patrocina a gente. Obrigado, uma lembrança. Cara. Vou abrir aqui, porque em Minas eles ensinam que se não abrir, falta de educação. Agora o patrocínio é maior, hein? Olha, o produto. E é um produto que eu consumo. São Cara, chocolates que harmonizam com vinhos. Então, são muito bons. Muito obrigado. E a gente tive um orgulho enorme, e acredito que todos, de te receber aqui. Foram lições muito importantes, valiosas, né? Um tempo gostoso, e espero que a nossa parceria aí, ela flua e perdure aí por muito tempo, cara. Obrigado. Obrigado, Cipinho, pela sua presença aqui e pelos aprendizados. Né? Cara, agradeço muito, cara. Eu que agradeço aí a oportunidade. Eu acho que vocês têm um projeto... Já falei isso com o Danilo mais de uma vez. Né? Eu falo, cara, tem muita gente que não tem metade eu falo da questão cultural que vocês têm, intelectual, currículo mesmo, né? E se aventuraram a ter algumas plataformas e vocês vieram para esse meio com currículo, né? Então, cara, vai ser sucesso com certeza, já é. Vocês podem me cobrar, o Cipinho ainda vai ser embaixador nosso. Pessoal, e com esse elogio, a gente encerra o nosso primeiro episódio do Adianta Aí. Obrigado. É isso aí. Boa.